Então, acho que esse lance, né, do espaço, né, eu acho que isso está acontecendo agora, já esteve acontecendo, já está acontecendo há alguns anos, né, e isso está presente nas redes sociais agora, acho que está mais visível pra gente. Eu não sei se é porque eu estou cercada de mulheres fazendo trabalho, mas eu vejo muita menina produzindo, não só como vocalista, como instrumentista, produzindo seus lyric vídeos, seus vídeos, produzindo seu álbum. Elas estão tomando conta de todos, a gente está tomando conta de todos esses processos que antes não era muito do universo feminino, né? Então eu acho que tem essa discussão, a gente tem essas mulheres fazendo acontecer, tanto no metal melódico, no folk metal, como no metal extremo, né? Então eu tô conhecendo muitas mulheres incríveis e bandas incríveis. A gente tem um site que se chama Rock de Boneca, né? Que a gente não, né? Quem criou foi a Nina da Honey, né? Da banda Honey. Mas eu falo que é nossa, assim, é porque a gente meio que se apropria, porque é uma coisa que é um lugar onde divulgam, né, bandas das nossas amigas, e a gente vai conhecendo bandas novas, e vai fazendo amizades novas. Então tem muita banda lá, de meninas incríveis que têm um talento são talentos únicos, assim, cada uma na sua área, sabe? Então a gente tem em Rasa, Dakmas, que são extremo, tem a Bright Storm, tem a Flower Leaf, tem a Lasting Maze, tem a Fenriscar, tem muitas bandas incríveis, assim, e a gente tá se conhecendo, tá se unindo, a gente tem grupos para falar disso, de produção, para falar de merchan, para falar de tudo, assim, de music business, né, e eu acho que esse espaço, ele tá cada vez mais sendo garantido, né, sendo equilibrado, eu diria, porque eu venho de uma época em que, quando eu comecei na música, eu tinha 10 anos. E eu fui tocar. O meu primeiro instrumento foi bateria. Eu fui tocar bateria com 12. Fui aprender a tocar bateria com 12. Porque eu gostava de cantar e tocar percussão. E aí, quando eu ia subir pra tocar batera, as pessoas, elas não acreditavam que eu era baterista, né? Elas falavam: ah, você vai tocar? Eu achei que você ia cantar. Não, eu vou tocar bateria. Ah, tá brincando. Não, não acredito. Você não tem cara de baterista. Tem cara. Aí eu, nossa, mas tem baterista. Uma baqueta na cara. Baterista tem Nossa cara. senhora, um monge Shaolin. Na cabeça. Aí eu sentava na batera e fazia minha parte, né? A galera, nossa, você toca mesmo, olha que coisa. Então eu achava super legal, sabe? E me sentia, nossa, que legal, tô fazendo uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que teoricamente não é muito comum, mas eu achava mó barato, assim. Só que eu, ao mesmo tempo que eu tocava bateria, eu também queria cantar, eu queria, né, estudar música para fazer o projeto acontecer, né? Então, eu fui largar a bateria com 18 anos, que eu fui parar de tocar bateria. Então eu toquei dos 12 aos 18 anos, ouvindo que bateria não era coisa de mulher. Inclusive, o meu professor tinha aula com uma professora, então ele tinha um método muito legal. Ele trabalhava comigo ritmos brasileiros, então daí vem o meu repertório também de maracatu, de outros ritmos, baião, guarânia, todos esses ritmos que a gente escuta e a gente acaba, né, colocando como influência nas músicas, veio dessa época e vem sendo, né, tudo isso. E eu lembro de um episódio num show, né, que o pessoal vem às vezes comentar, né, nossa, mas você só canta, sabe? E aí eu penso, poxa, eu sei tanta coisa, né, a gente tá ali mostrando uma parte do que a gente é ali. Mas a gente tem todo um background, né? E não é porque eu sou mulher que eu não vou saber. Não é porque eu sou mulher que eu não sei harmonia. Não é porque eu sou mulher que eu não sei tocar uma batera, que eu não sei escrever uma música. Então tinha isso antes e isso já está caindo por terra há algum tempo. E eu acho isso muito bom. Acho que a galera tá tendo mais voz. Estamos falando mais disso. Tem discussões sobre isso, inclusive a galera do LGBTQIA+, também está se posicionando melhor no heavy metal. Então eles estão, não melhor, assim, eles estão abrindo essas discussões, a gente está tendo essas discussões nas mídias sociais, né? Está chegando nas pessoas. Eu acho que a gente tem que falar disso mesmo.
para que isso fique comum, né? Para que um dia não se tenha mais que falar disso, né? Enfim, é isso que eu acho. Que não se torna um tabu, né? Estamos em 2020, gente. Né? Então, acho que tudo que a Andressa falou, né? Acho que só para fechar essa discussão, vou ser um pouquinho polêmico aqui, mas nós, homens, temos que ser menos cuzões. É isso. Cara, é bem isso mesmo, bicho. Tipo, a questão é que acho que não tem barreira não, assim, sabe? Eu acho que eu tava até conversando com o Renan e com a Andressa antes da gente começar a fazer a gravar, né? A reunião. A gente acha que só precisa falar disso porque tem pessoas que têm preconceito com isso. Então realmente é importante falar sobre isso e realmente quebrar os tabus, né? Mas, existem muitas pessoas envolvidas nisso. Eu acho que se a gente for pensar na música, na arte, na maneira geral, existem várias pessoas no meio que são puta artistas, que são mulheres, sabe? Que são gays, que são LGBTQIA+, de todos, assim. Outro dia o Renan falou uma parada que eu acho que é muito, muito louca, assim, tipo, a gente não é 1-2, né, velho? Não é número 1, 2 não, mano. A gente é não binário, o bagulho é tudo. Não tem como você falar, rotular tudo. Como é que você vai rotular tudo? Não tem como. Entendeu? No fim das contas, acho que toda essa discussão, tudo que o cara. Desculpa, cara, te interrompi. Pode falar. Eu acho que no fim das contas, eu acho que tudo se resume a uma única palavra. Uma única palavra muito fácil de você guardar e que você deveria, todo mundo, né? Não você, mas que todo mundo deveria aprender logo quando é criança, né? Que é o respeito, né, cara? Exato. Quando a gente respeita o próximo como ser humano, acima de tudo, acho que todas essas coisas, cara, se tornam tão mundanas, assim, que, a pessoa não tá fazendo mal pra ninguém, tá fazendo bem, praticando bem, tá doando amor para seja lá quem for, cara, e doar esse amor não interfira em causar coisas ruins, cara, acho que é respeito e amor. Respeito e união. Acho que união também é uma palavra, né? Então temos 3 palavras: respeito, amor e união. Amor e união. Respeito, amor e união. Vou fazer uma música sobre isso. E empatia. Essa palavra Empatia, boa também. 4 palavras, então é isso aí, gente. É isso. Cara, o processo de pré-produção do álbum, de produção do álbum, né? É esse. Na verdade, a gente está na pré-produção dele. Então, como o Caio comentou antes, né? A gente teve muitas coisas que a gente foi agregando no nosso processo de trabalho, né? Então, a gente está num momento onde a gente procura ser bem criterioso com todos os arranjos, né? Então, a gente faz a escuta, todo mundo junto. A gente tem um processo bem legal que por exemplo, quando o Caio manda o arranjo, a gente dá as nossas opiniões separadas, né? E aí primeiro a gente bate tudo que é em comum para depois ver o que realmente é pertinente das que não foram em comum, né? O processo criativo ainda é um pouco parecido com o que era antes, tem muita coisa que eu componho, mostro pra Andressa, a gente cria alguma letra e manda pro Caio. O Caio também agora tá um pouquinho mais presente no processo de composição também, né? Não só arranjo e produção, mas composição primária mesmo. Então, às vezes a Andressa manda alguma coisa pro Caio, ou o Caio manda alguma coisa pra gente, e aí a gente tá nesse processo de troca mais legal de ideias, assim, né? Bem mais maduro também. Então, como a gente já tem muito definido também o que vai ser o álbum, tá bem interessante esse processo. Tá demorando um pouquinho mais do que a gente tinha planejado por conta da pandemia, né? Que mudou muito. A gente já, com o processo da Yara, a gente conseguiu consolidar algumas coisas de processo de trabalho que estavam bem legais, mas que a gente teve que mudar agora, né? Mas em termos de som, tem coisas muito legais vindo. Acho que o Caio pode falar mais, assim, da sonoridade do álbum, né, Caio? Sim, com certeza. Eu queria só falar uma coisa antes que é muito importante, que o que acontece?
dentro do período que estávamos trabalhando na Iracema, Iara, eu comecei a estudar mais o que eu já estudava de áudio, né, de produção musical e assim por diante. Uma das forças motrizes assim, que me fizeram realmente entrar nesse mundo realmente de cabeça, entrar em instituições de ensino para realmente aprender de verdade, foi a banda, né? Porque que a gente comentou, né? Sempre foi um problema conseguir entender como funcionava tudo isso, esse mundo das gravadoras, de como que você consegue gravar um disco, de como você consegue lançar um disco. Então, eu já gostava muito disso, eu já tocava, já era, né? Até no comecinho da banda, eu sempre queria gravar minhas guitarras em casa para poder estudar, para poder passar para os alunos o negócio. E aí comecei daí, né? Tô contando um pouco da minha história porque eu acho que é pertinente dentro do que foi concretizado, que dentro deste álbum eu tô sendo produtor musical dele, né? E é lógico, com a coprodução dos dois, né? Obviamente. Mas eu assumi esse papel, essa carga, e eu acho que assim, realmente todo o trabalho isso só aconteceu por conta de a gente ter passado pelos processos da Iracema, do single Iracema e do single Iara, né? Inclusive, uma coisa interessante que até o Renan tinha falado, a Iracema, no período da Iracema, eu estava cursando um dos cursos de áudio que eu fiz. Inclusive o estúdio onde a gente gravou o Rameu foi um dos professores que eu tive aula, que lecionou aulas para mim dentro do curso, então foi uma indicação ali, então a gente já estava bastante envolvido com tudo isso, né? Respondendo um pouquinho a pergunta que até o Renan passou para mim, né? O lance da sonoridade do álbum, eu acho que ele vai englobar muito um pouco dos dois universos dos dois singles que a gente já lançou, né? Eu tinha até falado isso em outra pergunta. Um pouco da expressividade da Iracema, a agressividade da Iracema, né? Então vai ter um pouco dos dois mundos, né? Isso, desculpa, eu falei errado, eu dobrei, né? A expressividade da Iracema e a agressividade da Iara, né? Então a gente vai ter essa mistura no álbum, né? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o álbum? Eu acho que uma coisa legal de falar desse próximo trabalho que a gente está fazendo é esse conceito que a gente está criando, né? A gente está criando um conceito para amarrar esses 3 pilares da Ampere, né? Que a gente talvez não tenha deixado tão claro no começo da entrevista, mas a gente fala de história do Brasil, a gente fala de literatura brasileira, literatura e falamos de folclore. Então a gente está amarrando todas essas músicas, essas composições que foram nascendo na nossa trajetória até aqui. A gente está fazendo um conceito para abraçar todas elas, para elas fazerem sentido como um todo no álbum, né? Então esse processo também é um processo novo para a gente, um processo que é um pouco mais trabalhoso, mas a gente está conseguindo mostrar um pouco disso para a galera, né? Inclusive no Diário das Sombras, a gente está mostrando a parte de pré-produção, que a galera já está começando a entender como é que está funcionando essa sonoridade que o Caio falou, que o álbum está trazendo. Então, o pessoal já começa a ter uma ideia do que vem por aí. Então, o Diário das Sombras, a gente já falou uma vez, mas para quem não viu, é uma série que a gente tem no nosso canal do YouTube. A gente faz lives e grava ou mostra alguma coisa de produção ao vivo para a galera ver como é que está acontecendo esse processo, para eles se sentirem parte disso, porque vocês são parte disso, né? A gente faz tudo que a gente faz para vocês, porque a gente acredita que a gente está deixando um fruto, uma coisa muito maior no mundo, né? Então eu acho que é isso que amarra todo o nosso trabalho e está liderando, né, esse projeto. Tem uma coisinha também que é muito importante, que é um spoiler. O Andrés falou muito, né, da questão dos 3 pilares, né, as 3 raízes nossas, que é a Iracema e a Iracema não, folclore, literatura e
história, né? Iracema por causa da literatura. Mas tem uma nova raiz que a gente tá plantando uma sementinha que vai aparecer com um pouquinho mais de cara aí nesse álbum. A gente já plantou essa semente no single da Yara, então tem um easter egg aí no single da Yara. É verdade. Vou deixar aí pra vocês assistirem o clipe lá depois. Que semente é essa? Vocês vão ter que ver com calma, assistir o que é isso aí, para depois entender talvez melhor o que vai ser isso no álbum, né? Continua, né? Então tá nascendo, tem uma semente que a gente plantou no single da Yara, que a gente vai fazer ele se transformar num dos pilares também da banda posteriormente, né? Então isso é legal de falar, que o álbum vai ter tudo isso que o Caio falou, né? De sonoridade, os conceitos que a Anfir já tem bem definidos, mas a gente está querendo amarrar tudo com um trabalho mais conceitual, né? Então isso é importante frisar também, né? Sim, com certeza. Eu acho que é muito importante esse lance da gente ter bem definido o conceito, né? Foi até uma coisa que a gente foi... Obviamente a gente já tinha algumas composições, esse conceito, ele não veio primeiro, isso é interessante de falar, ele não veio primeiro das músicas, né? Esse conceito veio depois. A gente tinha boa parte das músicas já pelo menos compostas ali, pela Andressa, algumas eu trouxe também, que eles falaram, mas já existiam, o conceito veio depois. A ideia de digamos, entre aspas, ser um álbum introdutório, o que vai falar, o que vai mostrar, o que vai dizer com propriedade sobre o que a gente dita, do que a gente conversa, do que a gente, né, que a gente fala, né? Então esse conceito ele vai ser muito importante, tá? Então eu acho que a primeira coisa que foi o grande ponto que a gente conversou muito quando foi escolher as músicas que iam compor no álbum foi o conceito, né? Inclusive no decorrer dessa pré-produção, a pré-produção já estava rolando, e aí a gente foi moldando isso conforme, né, Renan? Isso uma coisa bem legal, assim. E é desafiador, né? Porque você pegar uma coisa que você já vinha trabalhando e moldar isso dentro de uma ideia mais sólida para transformar isso num álbum, para ele fazer sentido para ser consumido como um álbum, é muito legal, é desafiador, é um trabalho criativo muito bacana, assim. E eu acho que a gente tá conseguindo amarrar tudo isso, né? Eu acho que se a gente falar mais, a gente vai estragar a surpresa. Então, fiquem com a palavra conceito. É isso aí. É isso aí. Monstrinho. A gente surpreendeu um pouco a galera veio falar, nossa, vocês tocaram mesmo metal melódico? Porra! Claro, né? Você é vocalista? Sou vocalista. Sim, cantar metal melódico tem que cantar pra caramba, né? Parabéns, né? Gravando. Então, muito obrigado, galera, por acompanharem essa entrevista até aqui. Eu queria agradecer, Bruno, pela oportunidade da gente estar vindo falar um pouco do nosso trabalho. Mandar um salve aí pra galera do Rolê Underground e todo mundo aí de Cuiabá, Mato Grosso. Muito obrigado, galera. Pessoal, para quem quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, basta acessar o nosso site, anfir.com.br. Lá a gente tem todas as nossas músicas, tem a lista de videoclipes, você tem o blog também, que a gente escreve matérias às vezes sobre história, coisas informativas e também sobre coisas que acontecem com a banda, e também todos os links para as redes sociais. Então, se quiser saber um pouquinho mais sobre a gente, cola lá que tem bastante coisa legal para vocês lá. Valeu, desbravadores, stay heavy, go Anfir! Pescador que afogou-se com amor. Chance que
pra sempre, preso em seu torpor. Outro pescador que afogou-se por amor. Jaz aqui pra sempre, preso em seu torpor. Outro pescador que afogou-se por amor.